Olá, sejam todos bem-vindos à Casa dos Bnei Anussim. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse esquenta de Shabbat, onde nós falaremos sobre a Parashá Vaigash. Quero dar as boas-vindas ao nosso amigo Asher. Seja bem-vindo. Ele vem da sinagoga de Goiânia, né, do estado do Goiás. É um prazer tê-lo aqui. Shalom, shalom, Erev Tov. Prazer todo nosso goiano. Muito bem. E Shemuel, o que a Parashá traz para nós, né, para enriquecermos aí o nosso conhecimento com essa palavra tão importante, né, esse código de leis que nos enriquece a cada dia? Shimon Vaigash, ele é o ponto de revelação da conversa que começou desde a última semana, né? A última Parashá Miketz, quando do reencontro dos seus irmãos, José com seus irmãos, depois de 22 anos da trama, da conspiração, né, em que viveram, mas que agora coloca José num cenário favorável, que de fato tudo o que ele havia dito se confirma, vindo ser ele o governador do Egito, né, e a vantagem de não ser reconhecido pelos seus irmãos, ele conseguiu tensionar todas as personalidades, caráter, enfim, todos os testes humanos de seus irmãos, vindo Judá, definitivamente desarmá-lo, né? De forma que ele vem se revelar como o José que antes fora vendido pelos seus irmãos. Então, esta é a porção de que Jacob, o patriarca, ele terá então a informação de que José ainda vive, né? Ou seja, todo esse enredo da preparação para o que será o início do cativeiro, do primeiro cativeiro hebreu no Egito, né? Em que a nação ela passa a ser constituída meio a uma opressão que finaliza 430 anos desde a peregrinação de Abraão, e que, de fato, eles merecerão receber a revelação da lei no Sinai, ou seja, só depois desse cativeiro é que Deus definitivamente vai se revelar para todos os descendentes de Jacó, de todas as tribos, dos quais se destacam antagonicamente tanto Judá, que ele interpela como um chefe de Estado, mesmo não sendo, né? Ele consegue interpelar o dignatário, o Yosef, que é o vice-governador do Egito. Ou seja, ele conseguiu desarmar de forma muito competente, né, sem animosidade, e a ponto de que José ele preservasse a honra de seus irmãos ao revelar-se, pedindo que todos saíssem. Todos os outros ouvidos alheios à revelação que deveria surgir, para que saíssem para que não fosse conhecida a fama da conspiração dos seus irmãos que o havia vendido como escravo para o Egito. Aqui até no comentário, nesse resumo inicial que nós temos, aqui onde fica disponível a Parashá, ele traz ali as habilidades de José a favor do Estado egípcio, né, onde ele, em troca de comida, ele compra todo o território, né? Vai estatizando tudo, né? Ele vai estatizando tudo, vai aumentando o tamanho do Egito, aumentando o poder, né, do império, e também ele estabelece muito bem o seu povo, né? Ele coloca nos melhores lugares. Ele coloca no Batel, no Água Verde. No Morumbi. No Alphaville. No Copacabana. No Bueno, no Marista. Isso. Goiânia. Exatamente. Ele coloca nos melhores lugares o seu povo. E ali eles passam a cuidar ou seja, ele dá terras para eles terem suas fazendas, né? Onde ali eles estabelecem a sua riqueza, a sua influência no Egito. Uma atividade incomum, né? Muito embora essa estatização dele, ele está adquirindo rebanhos para o governo, né? Para o faraó. Sim. Né? E é um ofício de que os egípcios não tinham muita aptidão
eles abominam até o ofício de pecuarista, né, de pastores, de que será desenvolvido exatamente pela família de José. Né? Israel começa a construção aumentar, né? Eles aumentam o tamanho da fortuna. São as oportunidades que são criadas. Toda mudança de governo, toda mudança geográfica, ela traz oportunidades. Existem aqueles que vão conseguir aproveitar essas oportunidades para se desenvolver, né? Sai um grande programa governamental de construção, de investimento. Existem aqueles judeus empresários, donos de construtoras, enfim, que vão atender o governo, né? Que vão conseguir expandir os seus negócios mediante essas mudanças. E, mais uma vez ali, né, o povo hebreu, o nosso povo, ele acaba se adaptando à nova realidade. O ser humano é altamente adaptativo, mas o nosso povo, o povo judeu, né, os hebreus que ali iniciavam a nossa história, eles tinham uma capacidade mais elevada do que as demais nações em concentrar riqueza, em trazer para si e construir riqueza. Eles eram muito bons nos negócios. E José provou isso ao Egito, né? Na condição a qual o faraó havia colocado como vice-rei ou primeiro-ministro, né? O Egito tornou uma das maiores potências naquele período, né? E a gente percebe também a resistência nesse período em questão do êxito, né? O seu pai mesmo, Jacó, não queria descer com a sua família para o Egito, os seus 70, né? Porque Jacó, ele sabia que ali seria o início do êxito, né? Quando a gente percebe essa questão, ao se revelar para seus irmãos que ele era José, havia passado somente 2 anos, né? Ainda havia 5 anos aí pela frente de escassez, mas como o Egito se tornou o departamento de fornecimento de alimento, vamos assim dizer, para o antigo mundo, aquele tempo, né? Se tornou a maior potência dentro na área do agronegócio, né? Ele detinha... o Egito, para quem está nos acompanhando, ele se assemelha ao que foi os Estados Unidos, né, nos anos 90, nos anos 80, nos anos 2000 e até nos dias de hoje. Hoje a hegemonia americana ela diminuiu um pouquinho, ela divide, né, espaço com os chineses, com os russos, com o Brasil, né? E eu diria que também o Brasil hoje se assemelharia ao Egito nas questões produtivas, né? O Brasil produz muito. Sim, sim. Mas os americanos são mais espertos para rentabilizarem, né, com isso. O Brasil ganha muito dinheiro, os americanos conseguem gerenciar melhor isso e dominar o mundo. Então, naquele tempo, né, quem tivesse, o judeu que tivesse, o hebreu, que tivesse tido a inteligência, né, o tino ali, a iniciativa de empreender, né, ele estava... era o momento. Era o momento de empreender. Veja, de uma situação improvável, né, onde mudanças aconteceram ali em toda aquela região, né, que pegava do Egito ao Oriente Médio e se estendia, né, por muito longe. Quem tivesse ali naquele momento passava por essa região. Então, o poder mudou de mãos. Existiam muitos fazendeiros, donos, né, de propriedades, pessoas influentes, e o poder ele trocou de mãos. Em troca de alimento, ele reforçou o poder do Estado egípcio, né, mas também de todos aqueles que estavam agregados a este poder, que é o caso do nosso povo, né?
o povo de Israel chegou com menos de uma centena ali de pessoas, mas estavam no centro, tinha uma ligação direta com o centro do poder daquela época. Então era um momento em que aqueles que estivessem atentos ao que estava acontecendo. Um detalhe é o seguinte: às vezes a gente se assusta, né? Às vezes o indivíduo ele fica assustado devido às mudanças. Por quê? A mudança ela vai tirar você de uma determinada zona de conforto onde você está habituado com aquela situação. Você sai da tua terra porque a seca está tomando conta, você tem que abrir mão, né, de um espaço, muitas vezes de um lugar, daquilo que você construiu. Mas existe uma oportunidade. O grande desafio é você ter o conhecimento, ter a coragem de aproveitar esta oportunidade, né? Embora Israel estivesse indo para o cativeiro, né, mas ele não chegou lá na condição de escravo. Ele acabou se tornando escravo com o passar do tempo, com as mudanças, porque se acomodaram, porque entraram numa zona de conforto. Existia sim uma profecia, né? Vocês ficarão cativos. Mudança de governo. Mas o que levou Israel a permanecer ali, provavelmente foi uma zona de muito conforto, porque realmente eles foram colocados nas melhores terras. Foram. As terras de Gósen, né? Gósen, como eles falam, né? E a gente observa que o próprio faraó, né, deixou para que fosse escolhido as melhores terras, dando oportunidade para que eles continuassem sendo um povo produtivo, né? José, quando teve a oportunidade, foi dada a ele a oportunidade de trazer a revelação do sonho de Faraó, ele deixou bem claro em relação ao Deus que os havia feito prosperar. Porque a gente às vezes pega com a tecnologia, pega com a boa terra, mas esquece que a benção para a boa terra produzir, a chuva, as primeiras chuvas para o plantio, a chuva para que o grão possa germinar, mas no entanto também era necessário que viesse a chuva para que pudesse granar os grãos e ser produtivo. Então, a profecia estava se cumprindo. E José soube, né, aproveitar a oportunidade. E a oportunidade com aqueles que desceram com Jacó para o Egito, estar nas melhores terras mais produtivas, fez com que o povo hebreu, nosso povo, que deu origem ao nosso povo judeu e os judeus, a gente observa que eles sempre souberam aproveitar as oportunidades. E nessas oportunidades é que se tornaram grandes empreendedores, né? A gente vê em vários países, em vários lugares, as marcas de um povo produtivo, as marcas de um povo que recebeu as bênçãos de Deus. E a gente precisa sempre lembrar, estar sempre lembrando. Não é porque a terra é fértil somente. Não é porque a pessoa tem uma boa inteligência. Não é porque ele domina o conhecimento. É porque Deus prometeu de os abençoar. Salmo 147, 19, 20, né, nos fala desse Deus dando essa bênção para o povo, porque as outras nações não o conhecem como o verdadeiro Deus, não dá a ele a devida importância como um Deus que tudo provê e provém essas bênçãos. O Shimon falou uma coisa importante, né, sobre mudança, né? Então, é uma mudança de governo, é uma mudança da hegemonia política, porque o Egito se torna o principal celeiro do mundo conhecido, né? E José, ele se torna exatamente importante, antecipando-se a essa crise que
deu a ele a oportunidade de preparar esse celeiro, de se tornar o principal fornecedor de alimento do mundo, de receber os seus irmãos e pais. Agora, existe agora uma mudança interessante que está acontecendo, a guerra do Estado de Israel contra o Hamas, né? Parte da mão de obra ali, Shimon, ela era oferecida por árabes, principalmente no setor do turismo, né? Essa semana nós tivemos uma informação de um deputado sobre a abertura de 50 mil vagas que será priorizada para brasileiros, vagas de emprego em Israel. Olha só. Né? Agora, são 50 mil vagas, você vai ter serviço para todas as atividades, mas a maior parte dessas atividades é operacional, que é para suprir exatamente aquela mão de obra árabe que se envolveu com a conspiração do terrorismo do Hamas. Né? Então essa mão de obra ela será substituída. Então você tinha 29 mil palestinos que atravessavam a fronteira da faixa de Gaza para oferecer mão de obra em Israel. Né? Olha só. Então, essas 30 mil mão de obras, elas muito provavelmente será substituída por brasileiros. Então, hotel, restaurante, enfim, todo segmento turístico e muitas outras oportunidades. Mas ela é para quem é um Shomer Shabbat? É para um ger ou é para um toshav? Né? Para o trabalhador temporário. Então, é uma mudança. É uma mudança que não era prevista há 60 dias atrás. Ela não existia essa possibilidade. Né? E isso mudou. Agora, essa nova população que chega para a formação da nação sagrada, ela também está sendo recolocada dentro de uma atividade que não era conhecida. Né? O Egito passa a fazer aquisição dos bens não só do seu próprio país, mas como dos países vizinhos que estão comprando alimento ali do Egito. E essa amistosidade que vai receber a Jacó e as tribos de Israel para constituir a nação sagrada, ela se tornará, com a mudança do faraó e com a morte de José, uma opressão gradativa, que é todo tipo de opressão que nós conhecemos sobre mudanças de governos. Né? Então, uma ditadura, um totalitarismo, ele não começa repentinamente quando ele assume o poder. Gradativamente ele vai tirando os direitos, né? E as pessoas não vão percebendo de que seus direitos, suas liberdades de expressão, elas estão sendo caçadas, elas estão sendo violadas. Quando elas percebem, elas já se tornaram escravas, né? Elas já estão em campos de concentração, elas já estão em filas de campos de extermínio, né? Então toda uma segregação foi feita e ninguém percebeu. E de repente já estamos dentro de uma opressão, né? É que geralmente não é o ditador que muda. O ditador, ele pega tudo pronto, tudo preparado para que ele se torne um ditador, né? Se nós pegarmos ali o caso do Egito, as pessoas passavam por uma grande dificuldade de seca, né? Não se chovia, não se plantava e nem se colhia. Então, num gesto de boa vontade, né, do governo atual, não, vocês não passarão fome, entreguem suas terras, seus títulos, né? Mas vocês ficarão na terra plantando e arando. Uma parte agora será do Estado e a outra parte é o direito de vocês permanecerem na terra plantando, né? Muitos anos depois, aquele acordo, o objetivo principal daquele acordo já havia sido esquecido, né? E bastou então que um governo decidisse que assim seria, né? E tudo mudaria, porque já tinha sido tudo ajustado, né? Então, uma ditadura, ela não vai... O ditador, ele não vai aparecer de paraquedas, né? E implantar uma ditadura.
Mas é algo que foi ajustado e muitas vezes a maioria não foi nem ajustado por ele. Foi ajustado por um sistema de governo que era aprovado por todas as pessoas que ali estavam, né? Por necessidade. Né? Ninguém aprova uma medida contra si mesmo, né? Consciente disso. Hoje nós vemos, aí trazemos esse caso para o nosso país, né? Hoje nós vemos o Congresso Nacional aprovando e colocando em prática muitas medidas que não são favoráveis à população. Mas a população está inerte, ela não está reagindo. Não está reagindo porque nós já tivemos há pouco tempo um episódio, né? Onde pessoas que reagiram de alguma forma estão pagando um alto preço. Então quem é que vai sair às ruas para enfrentar o sistema, né? E aí, tirando o fato de que a população imaginava, não, nós temos lá uma maioria, vamos colocar uma maioria conservadora, então eles vão proteger o país. Mas nada mudou, né? E hoje nós temos inúmeras ações estas de aumentos de impostos. Sim, sim. Né? Os impostos estão... Nós vamos nos ter aqui apenas ao aumento de impostos, sem trazer as outras coisas, né? O aumento de impostos, ele está acontecendo agora. Ele começa a ser sentido daqui a 3, 4, 5 anos. Isso vai colocar o empreendedor, o investidor de joelhos, né? Hoje, enquanto você ainda está conseguindo comprar 1 quilinho de carne no mercado, enquanto você ainda consegue sair com o seu carro, abastecer o seu carro, tá tudo bem. É mais uma medida impopular desse Congresso, que só pensa nele mesmo, né? Mas você ainda não está vivendo isso. Mas daqui a 5, 10 anos, nós enfrentaremos as consequências de medidas que são tomadas hoje. Mas nós não temos ainda um ditador no país. Eu gostaria de pegar aqui um gancho na fala do Shimon, se assim ele permitir, né? Em relação a essa transição, essa mudança de governo. Ela é devagar, né? Tem acontecido assim gradativa, né? Só que os reflexos eles já estão aparecendo, né? Uhum. E quando a gente houve essa mudança de governo, o nosso país, o Brasil, estava experimentando aí uma modificação no comportamento, estava experimentando a questão do reconhecimento como cidadania, como um patriota. E a gente percebe, após essa mudança, essa transição de governo, né, deixamos aí ou atrasamos aí, né, a maior parte da população sofrida, os que mais necessitam, continuar sendo prejudicado por um governo que a gente percebe que tem tomado medidas contraditórias ou contrárias às promessas que foram feitas. E o Brasil, no caminho que estava indo, deixou ou atrasou aí anos de se tornar um dos países mais potentes do mundo, ou se tornar um dos países primeiro do mundo em produção alimentícia. O que aconteceu com o Egito na oportunidade que houve. O Brasil detém aí grandes territórios de terras produtivas, águas, muita imensidão de águas, mão de obra, tecnologia. E, no entanto, quando a gente olha para a situação em pouco tempo, já que o nosso país está caminhando, né? E o Brasil estava com uma boa relação e continua com um excelente relacionamento com Israel. E ainda me lembro... Mas isso é mudança, Rabi. Mudança de governo é isso mesmo, né? É o que as urnas decidiram. O que nós estamos trazendo aqui para essa reflexão é que estamos assistindo o início. Nós estamos falando do cativeiro no Egito. Sim, sim. Mas o Shimon falou, ele não começou como um cativeiro, né?
Os venezuelanos não vieram aqui para ser escravos do Brasil. Eles estavam fugindo de uma crise política do seu país e vieram para cá. Israel, ele não estava sendo levado à força para o Egito. Ele estava fugindo de uma crise alimentar do mundo e foram acolhidos no Egito, né? Então mudou o governo e as mudanças continuaram acontecendo. E essa mudança, ela é gradativa. Ela só é percebida quando o seu alimento, a sua mobilidade, quando ela passa a ser controlada pelo Estado definitivamente, é que você vai se dar conta que se tornou um escravo ou que está dentro de um regime totalitário. É muito comum as pessoas plantarem lá um alface, lá numa garrafa PET no quintal, né? Tem países que é proibido. Cuba é proibido uma família se valer de plantar uma hortaliça no quintal. Ela não pode criar uma galinha. Ela não pode criar um porco, um carneiro para o próprio alimento. É proibido. O Estado tem controle sobre isso. Então, tem o humor judaico de um russo que foi para Israel, né? Aí esse humor judaico diz assim, um israelense perguntando para o judeu russo, como que era na União Soviética? Ele falou, eu não posso reclamar. E a educação, como que é lá? Ele falou, eu não posso reclamar. O sistema habitacional, como que é lá na União Soviética? Eu não posso reclamar. Aí o israelense se irritou, né, e falou assim, então por que você saiu de lá e veio morar aqui? Ele falou, porque aqui eu posso reclamar. Os direitos sendo aqui eu tenho liberdade. Né? Então o controle da liberdade de expressão, o controle social, os hebreus se encontrarão num campo de concentração de que eles deverão trabalhar para se alimentar. De repente. E eles começaram como donos de terras, fazendeiros, né, entre outros. Começaram bem, chegaram com... foram muito bem acolhidos, né? Mas se passaram 430 anos, né? Não que hoje precise de 430 anos para implantar uma ditadura no mundo, né? No mundo globalizado, onde você tem carro, você tem formas de se locomover rapidamente, você tem formas de estar ao mesmo lugar ao mesmo tempo, e isso pode acontecer em 2, 3 anos. Né? A Venezuela levou 20 anos, né, para chegar onde está. Cuba também, mas são situações insustentáveis, né? E você, aparentemente, todos estavam muito bem nesses lugares. No Egito também. Nós estávamos muito bem quando nos pegamos escravos. Quando somente Deus é quem detinha o tamanho do poder necessário para nos livrar daquela situação, né? Mas veja, quando você depende exclusivamente da ação divina, é porque você já não tem mais serventia para aquilo, né? Você já não consegue mais. O que você poderia fazer como homem, como co-criador, eu diria o seguinte, quando você não tem mais escolhas, você deixa de ser um co-criador, né? Quando você tem um papel de escravo, você não cria mais, você não está mais apto a preparar este mundo para a presença divina. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que entender que nós só estaremos aptos a preparar o mundo num lugar melhor para termos nele a presença divina novamente enquanto nós formos livres. A partir do momento que não há mais liberdade de escolha, né, você não tem mais essa... Inclusive, hoje, nos tempos modernos, você não tem mais a liberdade religiosa, né? Numa ditadura, não existe liberdade religiosa. Nós vemos na China, o maior país do mundo, né? Onde a religião está sendo... Tentou-se ali, o Partido Comunista tentou conciliar e trazer a religião para dentro, para o centro do partido, mas é impossível, né? Qualquer expressão religiosa, ela não vai... ela não consegue se misturar com uma ditadura, com o comunismo, com o extremismo, né?
E aí, hoje nós temos, por exemplo, a China, já o cristianismo é proibido, né? O budismo é proibido ou extremamente controlado, e agora o Islã, né? Tem toda uma região na China onde o Islã predomina. O Islã está sendo proibido. As mesquitas estão sendo destruídas dentro da China. Por quê? Porque a manifestação religiosa representa um perigo ao controle total do partido. Porque a partir do momento que você começa a compreender que a sua existência ela não se dá por si mesmo, mas há uma instância superior a você, o partido então deixa de ter esse papel, de ser essa instância superior, né? Existe um Deus. Então, quem nos criou foi o Deus e não foi o partido, não foi o ditador A ou B. E isso acaba sendo uma ameaça. O que foi realmente, o faraó acabou se tornando... O faraó era a representação de um Deus, né? E quando ele não era visto como um Deus por uma determinada parcela da população, então aquela população ela acabou se tornando uma ameaça àquela soberania, né? Vamos, num primeiro momento, escravizá-los, eles são muito numerosos. Se Israel se revoltasse, Israel vencia a guerra. De dentro para fora do Egito. Mas primeiro ele foi submetido a uma condição de escravo onde ele não teria mais essa iniciativa. Ele foi... subjugado. Ele foi subjugado. A sua iniciativa de liberdade como homens livres, ela foi cauterizada com as ações, né? Onde você é se submetido a um escravo, não é considerado mais um ser humano. Você é um animal, você não tem o direito de existir, é eu que te permito, né, ter essa liberdade de respirar, tudo estatizado, comer. O sistema único de saúde, o sistema único de alimento, o controle social. Então, isso aí deixa o homem... o homem foi submetido, ele está subjugado. Então, não há força de um número expressivo de pessoas. Não, e realmente ele não serve para mais nada. Não serve para mais nada. Ele depende do Estado para comer. O cara que depende do Estado para comer, ele vai se revoltar com o quê? Com as panelas. Quando você faz panelaço no Brasil, um manifesto, esse panelaço não tem nada a ver com o controle sobre o alimento que você tem, né? Então, a Nicarágua, por exemplo. Nicarágua, o Shimon deu exemplo aqui na Ásia, na China, né? Sobre um país que não tem maioria cristã e nem maioria islâmica, e sim do budismo. E são todas as religiões controladas ali. O budismo existe na China porque ele é controlado. A China é que escolhe os seus líderes da religiosidade, dessa prática religiosa, cultural, né? É tudo aprovado pelo Partido Comunista Chinês, né? Eles controlam quem entra, quem sai dos lugares de reunião do budismo, não sei como, dos templos, né? É tudo monitorado 24 horas por câmeras, e se alguém pensar fora da cartilha, ele representa uma ameaça à hegemonia do partido. Então, e isso acontece na Nicarágua. A Nicarágua era um país de maioria católica, cristão, e hoje as igrejas católicas estão sendo fechadas até o ponto do catolicismo ser completamente banido, né? Do país. Do país. Como os judeus, como os judeus expulsos da Venezuela no primeiro. Então existem certas mudanças que elas estão ocorrendo, né? Elas estão ocorrendo para o nosso tempo, que ninguém consegue acreditar, porque ela está acontecendo de forma gradativa. Então, para todos os judeus sobreviventes do Holocausto, as pessoas perguntaram, mas vocês não perceberam as intenções do novo governo da Alemanha? Não. Nunca ouviram falar? Sim. Né? Há uma estagnação. Alguém pergunta, por que o Estado de Israel deu um apagão? A inteligência de Israel deu um apagão sobre a invasão do Hamas no dia 7 de outubro. É porque havia milhares e milhares de denúncias e possibilidades de invasões. Inclusive E para cada 1000 você vê uma que é fato.
Inclusive, agora saiu, né, divulgado pela... Não sei se foi pela CNN, mas internacional. O plano terrorista, há um ano... Já era conhecido. Há um ano antes, já era conhecido pelo governo de Israel, né? Pelas principais lideranças, inclusive. E ele foi completamente ignorado. Né? É improvável que isso aconteça. Isso não vai acontecer. Eles não são de nada. Eles não vão fazer... É esse o sentimento que precede um momento da desgraça. De desgraça. Ele é esse sentimento de somos inatingíveis, né? Hitler nunca fará isso. Nós somos comerciantes, nós somos empresários, nós somos banqueiros, nós influenciamos diretamente na arte. Eles nunca terão coragem. Somos veteranos da Primeira Guerra. Nós somos veteranos da... Eles nunca terão coragem de nos afligir. Shimon, você acredita que o Brasil está passando por esse momento e fazendo aqui uma reflexão? O Brasil, a maioria dos que votaram, né, do outro lado, será que eles pensaram que não aconteceria o que a gente está vendo acontecendo? Nós estamos vendo um povo acuado, né? Um povo que está assim, com medo de manifestar. Agora há pouco, nosso Roshi Zakai comentou que em relação aos panelaços, né? A gente ainda tem uma liberdade ainda de bater os panelaços, mas até quando? A gente tem, mas quem é que tem coragem de sair aí, ó, se reunir igual estavam reunidos, né? Povo acuado. Você tem um povo temeroso, acuado. medo. Então assim, ó, geralmente uma desgraça, uma ditadura, né, uma tomada de poder, um holocausto, ele não começa com uma declaração imediata de que todos os judeus devem morrer, né? Ele é uma tomada de individualidades, é uma tomada de direitos. Então começou com, os judeus não podem ficar nessa praça reunidos. Mas não é só os judeus, os negros, os ciganos, os gays, né? Ali na Alemanha, os homossexuais, as lésbicas. Ali os testemunhos de Jeová, enfim. Você teve ali várias, vamos colocar, minorias que foram colocadas no mesmo bolo. Aí você tá lá, você é um empresário, você tem contratos com o governo, você fala, não, em mim isso não vai chegar. Em mim isso não vai chegar. E chegou, né? E chegou em menos de 30 anos, após a Segunda Guerra, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Europa estavam em guerra de novo, né? E, dessa vez, os judeus em campos de concentração indo para um matadouro. Então você vai achar improvável. Por que é improvável hoje? Porque você ainda está na sua zona de conforto. Você está na tua... Tá ruim. Mas você está indo trabalhar. Você tem o seu carro. Você tem um dinheirinho para comer. Agora nós estamos, na ocasião dessa gravação, é fim de ano do calendário gregoriano. Você está tirando férias. Você vai dar uma viajada com a sua família. Você vai na praia. Você compra a tua cervejinha. Você compra a tua carninha. Entendeu? Então... A sua vida ainda continua a funcionar. Mas você não pode ir na praça protestar, senão tem um poderosão aí que vai te caçar. Você não pode ir lá na frente do Congresso Nacional. Nós já entramos nós já entramos na piada lá do russo, né? Israelense. Você não pode reclamar. Eu não posso reclamar. E o Brasil? Como que tá a economia no Brasil? Não dá para reclamar. Eu não posso reclamar. Não dá para reclamar, não. Então, hoje, se você entra com uma fala contundente e rapidamente e facilmente ela pode ser distorcida como uma fala antidemocrática, né? Como uma ameaça, né? Terrorista. Ser visto como subversista. A imprensa e o judiciário extremamente aparelhados, né? Então quem que vai se atrever? Então, qualquer distorção pode te colocar como terrorista, como antidemocrático. Então, as pessoas, mas as pessoas não percebem, as pessoas percebem algo, mas não percebem a profundidade. Por quê? Porque ela está realmente no seu mundinho. Eu tenho o meu mundo, o senhor tem o seu, o Shemuel tem o dele, nossas vidas particulares. E elas estão em funcionamento. Mas
qual é o nosso papel? Nosso papel é, de alguma forma, advertir a todos que nos acompanham de que a escravidão, ela sempre está batendo a porta. Porque há 30 anos atrás era imaginável isso no Brasil, né? Essa instabilidade que nós vivemos hoje, há 30 anos atrás era inimaginável. Assim, você tinha uma noção de que o Brasil seria o Brasil sempre, o Brasil viveria assim uma linearidade, né? Entra governo, sai governo, o Brasil é um país livre, um país democrático, é um país isso. E hoje nós temos... Você quer um sinal estatístico? A Venezuela tinha 25 mil judeus quando Hugo Chávez foi eleito. Hoje ela tem 4 mil judeus. O Brasil tinha 120 mil judeus recentemente. Recentemente, uma população de 120 mil judeus. Sabe quantos temos hoje? 90 mil. Então tá diminuindo, é um sinal. É um sinal. O judeu, ele vai, a coisa tá ficando feia, ele vai migrando, ele não vai esperar os 430 anos o faraó mudar de faraó e ele acorda escravo, né? Ele começa a vender os seus bens e vamos para Israel, vamos embora daqui. E nós que somos judeus brasileiros, ou somos brasileiros judeus, nós temos essa situação até dúbia, né? Porque você, poxa, mas eu sou um brasileiro, o Brasil é um país tão, né? O Brasil é um país tão bom, tão calmo, tão tranquilo, mas tudo está mudando. Rapidamente, nós tivemos nessa semana um presidente da República comemorando, numa grande convenção do seu próprio partido, que pela primeira vez na história desse país, eles conseguiram colocar um ministro comunista. Um ministro do STF comunista. Pela primeira vez. Era impensável no Brasil. Porque a consciência de direita e esquerda, essa consciência política, ela passa a existir nos últimos 10 anos. Porque lá atrás era tudo a mesma coisa, era uma coisa só, né? Nós não tínhamos essa consciência de situação, né? Onde nós estamos, em que ponto estamos. Hoje nós vemos um presidente da República de esquerda comemorando, assim, à luz do dia, não era nem escondido, era num evento público, o momento em que eles conseguiram emplacar um ministro do STF comunista. Palavras do presidente da República, que é de esquerda, que é comunista. Em Pires do Rio tem um amigo, professor de filosofia, e a gente gosta de ouvi-lo, e conversando com ele há pouco tempo, né, ele comentando da situação do nosso país, né? E ele ainda utilizou uma frase assim interessante: espera mais um pouco para ver o que vai acontecer. Em que ponto vamos chegar? Se você está assustado com a situação que o nosso país já está iniciando e de termos, né, uma pessoa na condição agora, em breve, após as férias dele, né, vai tirar suas férias e vai se apresentar agora já como ministro, né? Pois é. E ia falar, aguarda mais um pouco, que vão ver em que situação o nosso país vai chegar. Então você pergunta, mas será que um dia vai acontecer? Já está acontecendo, né? Alguns diziam, poxa, estão aí demonizando, o Brasil não vai virar uma Venezuela em um ano, o Brasil não vai virar uma Venezuela no dia 1º de janeiro. Não, isso é verdade, né? Ele não vai. Mas está indo rápido demais. Toda a base necessária para que isso aconteça, ela está sendo construída diariamente. São leis aprovadas, né? São cargos e posições, né, estratégicas sendo tomadas, sendo aparelhadas, né? E é um fato. Nós estamos indo para o Egito que nos escravizou. Nós estamos caminhando para isso. Mas a maioria da população está dormindo, está distraída com televisão, com essa cultura de TikTok.
Vivendo em berços esplêndidos. Vivendo em berço esplêndido. A Na zona população, de conforto. a população está fazendo festa no final do ano. Entendeu? Sim. O Brasil registrando quedas e quedas aí na sua economia e a população está fazendo festa. A população está tranquila, está viajando. Então, a zona de conforto do cidadão é a última que será tirada, né? É a última. E o quanto mais eles conseguirem manter ali, como diz, virou uma piada, né? O Bolsa Picanha. O Bolsa Picanha foi uma promessa do governo, de um dos candidatos, né? De que o brasileiro voltaria a comer picanha de novo. Então, talvez na próxima eleição ele prometa exatamente a mesma coisa. E na outra a mesma coisa, e na outra a mesma coisa, e as pessoas continuam nesse círculo vicioso, acreditando nessas promessas, né? Eu vou te dar um Bolsa Picanha, cada brasileiro vai ter direito a ter um carro, cada brasileiro vai ter direito a uma cota de combustível para colocar no seu carro, para ir no domingo naquele churrasquinho na casa da sogra. E com essas promessas você vai anestesiando toda uma população. Então, essa é uma análise que estamos fazendo de 3.500 anos atrás. Né? Do momento em que o cativeiro dos hebreus iniciava-se de forma sutil, né? Com mudanças sutis, e de repente todo um controle social havia sobre uma maioria que representava uma ameaça para o Estado. Ponto de, num determinado momento, todos os filhos homens dos hebreus deveriam morrer. Controle de natalidade. Né? Deveriam ser afogados no rio. Controle, a população judaica está crescendo muito. Né? Nós precisamos ter um controle. Uma hora eles retomam ou tomam o poder. O controle do passaporte sanitário, por exemplo, ele foi instrumento da Segunda Guerra para vitimar 6 milhões de judeus, dos quais muitos já nem sabiam mais de que eram judeus. Ou seja, a IBM executou, pelo controle de vigilância sanitária, que é o passaporte sanitário que usamos aqui para as vacinas, né? Ele foi usado como instrumento para localizar e identificar todas essas pessoas. Então, esses controles que hoje a China ela é citada, inclusive, pelo atual presidente como exemplo de crédito social. Crédito social é o nome que o governo dá a essa intenção. Né? Para quem está para o lado de fora, chama-se de controle social. Então, quem pode entrar, quem pode sair, quem recebe mais e quem recebe menos, vai muito da reação e da contribuição que ele dá ao governo, ao Estado. Né? Então, 3.500 atrás, era a mesma força que o Estado tinha sobre os hebreus no Egito. Então, quando chega ao nível de escravo, em que ele não representa mais nada do que a vontade do Estado sobre ele, então aí há a necessidade de uma força de redenção que venha de fora. Uma força divina. Uma força divina, que vem o herói. É só para estes que é útil o Messias. É só para estes que é útil Moisés. É só para esses que é útil o milagre para sair de uma força opressora, de uma força dominadora, de um poder de um poder ditatorial. Né? Então, isso diz sobre nós. A Torá de 3.300 anos, que fala de uma situação que data de 3.500 anos atrás, ela fala sobre o nosso tempo, sobre as mudanças, né? sobre liberdades e sobre ser útil. Ela está aqui hoje. Acontece que as narrativas heróicas, elas levam as pessoas a pensarem apenas nas maravilhas. Nas maravilhas celestes, né? Então, você lê a Bíblia, você se maravilha com o poder divino e o que o que deve acontecer, né? Mas você se distrai com o desenvolvimento, você não percebe o desenvolvimento humano. Você não percebe para onde aqueles homens... por que foi necessário... Por que foram necessários milagres? Né? Por que as 10 pragas foram necessárias? Porque o povo estava escravo.
Mas por que o povo se tornou escravo? Porque num determinado momento eles foram para aquela terra, né? E aí você tem que analisar esses contextos geopolíticos, políticos, né? Humanos, de como é. Porque o tempo todo o Eterno nos colocou aqui na terra, fez um jardim que era pleno, era perfeito, né? Que era a plenitude que não precisaria de milagres, porque o milagre estava acontecendo ali diariamente. Ele se retroalimentava enquanto o homem tivesse a sua conduta moral, ética, né? E humana de acordo com os preceitos colocados pelo Criador, aquilo ali, aquela perfeição se retroalimentaria indefinidamente. A partir do momento que a criatura resolveu ter uma escolha própria, e ela tinha esse direito e tem até hoje, né? Ela conheceu o mundo sem milagres. Né? Ela passou a viver fora da realidade. Porque a realidade era aquela, era a realidade perfeita. Né? E ele passa a viver numa outra realidade difícil, que não foi feita para ele. Né? Como dizem alguns rabinos cabalistas, né? Nós somos seres celestiais. Nós não somos seres deste mundo que nós vivemos aqui, né? Onde você tem que trabalhar, se submeter a determinadas coisas, você sofre por doenças, você sofre com o calor, você não tem segurança. Nós não fomos feitos para viver, mas a nossa escolha dentro de uma determinada zona. Veja, você é colocado como governador sobre um lugar maravilhoso, perfeito, comandava toda a criação, todos os animais. Aquilo ali rapidamente virou uma rotina, né? Para aquele primeiro ser. Virou uma rotina, ele, puxa, mas como é o mundo? Como seria a vida se eu pensasse diferente, né? Então, nós vemos os resultados e todo o desenvolvimento humano dentro da nossa do nosso conhecimento criacionista, né? Todo o desenvolvimento humano, ele se dá de construção em construção, mas de milagre em milagre, porque o Eterno vai ali, entrega o mundo pleno de novo, né? Aí vem o dilúvio. Acontece algo grandioso, acontecem os milagres. Aí o mundo volta a estar pleno, entrega na mão daqueles que ali estiveram. E assim, aí vem Sodoma e Gomorra. E por aí vai. E nós, nesse momento, chegamos ao Egito, onde, novamente, precisamos do milagre divino, porque as nossas escolhas são escolhas falhas, né? Particularmente, eu ainda acredito, e é possível que outros também partilhem desse pensamento, né? Acredito eu que ainda temos José em nossos dias, né? Eu acredito que ainda há de levantar homens como José. É porque se não tem, os céus providenciam. Sim, e inclusive é que nós tem uma frase bastante interessante. Shmuel, tem uma frase assim que eu ouvi há algum tempo, né? Eu pedi até uma autorização dessa pessoa para que eu pudesse citá-la, né? E eu sempre tenho pensado nessa frase, extrair algo, um ponto, uma vírgula a mais, né? E diz que o homem que é pautado pela linha do prumo divino jamais sairá do esquadro. Quando a gente olha esse pensamento filosófico e aplica ele para os dias de José, para o povo de Israel, para homens que estão aí no poder, que poderia e que têm o poder, têm o conhecimento para poder melhorar a vida do cidadão, da sociedade, contribuir com o crescimento da sociedade, com o mundo, de uma forma positiva, mas a gente percebe a degradação moral, a degradação da consciência em que essas pessoas vão ficando para trás, né?
as pessoas elas deixam de viver no seu espaço, de viver o seu papel. Aí vem né? Aí começa justamente essa degradação. E a degradação requer milagres, porque a vida ela é algo assim muito significativo e é incompreensível para nós. Mas a missão o que eu quero chamar a atenção aqui é que a missão de José, que vai concluir na próxima porção, ela é exatamente de levar Israel para o cativeiro. Né? Sim. É uma coisa que tinha que acontecer, inevitável. Entendeu? Agora, não é mais de José que nós precisamos. Porque a Parashá Shemot vai começar assim: e morreu José, e o faraó não conheceu mais a José. Então, José ele já cumpriu a missão dele, já cumpriu o papel dele, que é tão somente de preparar uma nação sagrada, com o objetivo de tornar o mundo a moradia divina. Olha só, quando estes escravos saem do Egito, eles voltam a ter a sua utilidade de novo para o Tikkun. A mesma utilidade do Éden, né? Os milagres, todos os milagres necessários para que eles saíssem, ele vai cessar exatamente no deserto. Ou seja, a morada aonde a presença divina deve ser percebida, ela não foi construída pelo próprio Deus. Ela foi construída por aqueles que ontem eram escravos no Egito. O Mishkan será construído pelas 12 tribos. A constituição da nação sagrada será feita por aqueles que ontem eram escravos. Né? Então a utilidade humana ela volta a acontecer, mas só depois desse milagre. Só depois de Moisés invocar sobre o Egito as maldições por ele deter a vontade divina sobre os hebreus, sobre a nação sagrada. Né? Então, o nosso lugar de fala aqui hoje, que estamos a caminho de um matadouro, ela não é sobre o Estado que se constitui, ela é sobre a inércia das pessoas que estão entrando nesse cativeiro. Né? Há uma inércia, as pessoas não percebem que estão entrando em um outro cativeiro. A plenitude ela te leva à cegueira, né? Você já não diferencia mais. Você está ali você está numa determinada situação onde você não sabe o que representa perigo e o que não representa, desde que não aconteça com você. Né? Você vai se revoltar com a violência, né? Se a sua casa for assaltada. Aí você sai, você se revolta, você condena, né? Se você for assaltado no trânsito, se alguém te parar na rua, te levar o teu telefone, aí você se revolta. Nós vemos muitos que se posicionavam de uma forma, né? Aí ele é assaltado, ele cometem crimes contra ele, contra a família dele, ele vai, né, na televisão, ele vai na mídia, ele cobra, ele quer uma resposta governamental, mas antes daquilo estava tudo bem, né? Estava tudo tranquilo. Então nós só conseguimos perceber que algo não está bom quando fica ruim para nós. Nós ainda temos muito que aprender a prever que algo pode ficar ruim e insustentável. E você deve analisar o seguinte, né? O trabalho que eu estou fazendo, o trabalho que nós estamos fazendo, o mundo, o lugar onde eu estou, ele está apto para receber a presença divina, né? Nós estamos conseguindo transformar o mundo para termos a presença divina próxima de nós, né? E quanto mais distante a presença divina tiver de você, mais próximo da escravidão, né, você está. David Mameller, né, rei Davi, em um determinado momento a gente percebe ele clamando, né,
o Santo Bendito seja, para que tirasse as vendas dos olhos dele, para que ele pudesse ver as bênçãos, as maravilhas da lei. O povo está vivendo uma inércia tamanha em que a gente percebe que o pessoal, as pessoas, ou muitas das pessoas, é como se estivesse com uma venda nos olhos, né? E nós estamos chegando em um período em que, quando o berço for tirado, não for só ficar o esplêndido, como a pessoas que estão vivendo aí na zona de conforto, ou quando ele não puder mais fazer o churrasquinho, tomar a cervejinha, não puder sair para poder pegar o ônibus, começar a andar de bicicleta, a pé, ver o filho pedir um tênis e a conta no banco já não mais cobrir o cartão, e essa questão, a pessoa começar a ter seus direitos tolhidos, cerceados. Pois é. Aí sim vão lembrar de um Deus. Vão lembrar que há um Deus no céu e começar a clamar, né? Estamos vivendo o Olam Hazé aqui agora. Mas o que nós estamos fazendo para construir esse Olam Hazé para que o Olam Abá possa chegar? Um mundo melhor. Qual a perspectiva das pessoas? Se muitas delas estão com a venda ainda da cegueira da ignorância. Para encerrarmos em definitivo, se você ainda está se preocupando com o teu churrasquinho, né? Se você ainda está olhando apenas para o seu, né? Se a sua botija está cheia de azeite, né? Tem água para beber. Você está perdido. Você precisa pensar mais longe. Você precisa se preocupar. E daqui a 10 anos, como estará? Como estará a minha família? Como estará esse mundo para o meu filho? Porque se você está se preocupando só se nesse final de semana vai ter churrasquinho, você está alienado, né? Está alienado. Talvez muitos que estejam nos acompanhando se sintam doloridos, né? Poxa, olha aí, estão politizando um ambiente da sinagoga. O ambiente da sinagoga é justamente para conscientizar. E muitas vezes não será agradável. As palavras aqui vão arder os seus ouvidos, porque o nosso papel é pensar fora da caixa, é ver além do alcance, ter uma visão além do alcance, né? Porque hoje você só está concentrado no teu churrasquinho de final de semana, na sua viagem de final de ano. Mas e depois? Né? O que será de nós? Tá? Fique conosco agora o Kabbalat Shabbat, né? Acompanhe as rezas, esteja conectado com a sinagoga Anusim Brasil. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.